Boa noite a todos, né? O nome desse vídeo é Jesus contra o Messias de Israel. Há mais ou menos 2000 anos atrás, o cenário para a vinda do Messias estava montado. João Batista começa a pregar a vinda do Messias. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpargas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Então é bastante coerente que o Messias prometido já estava nos arredores, esperando o momento exato para entrar em cena. Então, existem duas profecias que falam da missão de João Batista. A primeira delas é essa: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Isso está em Malaquias, capítulo 3, versículo 1 e 2. Está bem nítido que João está preparando a vinda do Messias, que viria reger com vara de ferro. Seria dias de juízo, como diz o próprio João Batista. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Lucas 3:9. A pregação de João Batista se alinha com a profecia de Malaquias sobre que a terra sofreria dias de juízo. Chegar-me-ei a vós para juízo, e sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:5. João Batista, reencarnado no espírito de Elias, dá suporte à afirmação dos versículos abaixo, que antes da vinda do Messias, Elias seria enviado. Também o que se confirma na fala do Salvador, que João Batista era o Elias que viria antes do Messias. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. Se queres dar crédito, é esse o Elias que havia de vir. Mateus 11:14. E ele irá adiante no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar. Lucas 1:17. Então o cenário está montado. João Batista, sendo a própria reencarnação do espírito de Elias, começa a preparar o caminho do Messias, cumprindo a profecia do último profeta do Velho Testamento, Malaquias. Porém, aconteceu um fato marcante: a vinda desse Messias foi interceptada pela vinda do Salvador, do pré-Roma, para a terra, justamente na hora em que esse Messias seria apresentado ao mundo. Temos algumas perguntas a fazer. Primeira, por que Jesus desceu do céu no Rio Jordão? Segunda, por que na época que João estava preparando o caminho para a vinda do Messias de Israel, Jesus aparece em cena? Sabemos que Jesus não é o Messias que João Batista estava preparando o lugar. Seria então a vinda do Salvador
o fim da vinda do Messias de Israel? Seria então a vinda do Salvador Jesus à Terra a interceptação da vinda do Messias de Israel? A resposta é sim. Então, vamos tentar mostrar quem era o Messias que João Batista estava preparando a sua vinda. No livro Panarião de Epifânio de Salaminas, no capítulo 32, verso 7, diz o seguinte: Cristo, filho do homem, cortou a sombra e voltou ao pré-Roma. Mas a mãe, abandonada com a sombra esvaziada da essência espiritual, deu outro filho. E este é o Demiurgo, a quem ele também diz que é o criador de todos os que estão abaixo dele. Valentim, gnóstico, sustentou que um árgon esquerdo também foi emitido pelo Demiurgo. Sabemos que o Deus do Velho Testamento é o Demiurgo. Valentim diz que ele emitiu um árgon do seu lado esquerdo, seu lado mau. Acredito que quando o Salvador desceu do céu, foi justamente para impedir a ascensão desse Messias de Jeová, o Demiurgo. Esse árgon que foi emitido do lado mau de Jeová, certamente iria impor a guerra. Muito sangue seria jorrado sem piedade. Justamente o que está profetizado por Malaquias e João Batista, que a vinda do Messias traria dias de juízo à terra. O Messias nascido no ventre de Maria está descrito abaixo. No livro Panarião de Epifânio de Salaminas, no capítulo 26, versículo 4, diz o seguinte: Dizem que Simeão, que tomou o Cristo em seus braços, agradeceu a Deus e disse: Senhor, agora deixa seu servo partir em paz, conforme a sua palavra. Este é um tipo de demiurgo. Ainda no livro de Panarião, de Epifânio de Salaminas, no capítulo 22, verso 1, diz o seguinte: Mas há aqueles que dizem que o demiurgo emitiu um Cristo também, seu próprio filho, e falou dele através dos profetas. Este é aquele que passou por Maria, enquanto a água atravessava uma tubulação. Em suma, o Jesus espiritual desceu do céu. Ele não passa por Maria. Quem passa por Maria é o Filho de Jeová, o possível árgon emitido do seu lado esquerdo de Jeová, Demiurgo, seu filho. João Batista descobre que o Salvador, que desceu do céu no Rio Jordão, não é o Messias de Israel. Mesmo ele tendo testemunhado sua descida no Rio Jordão, como diz acima no testemunho da verdade da Nag Hammadi. Quando João Batista fica sabendo das atitudes do Salvador, que curava enfermos, leprosos, falava com mulheres, evangelizava os pobres, duvidou que aquele era o Messias que ele estava preparando a sua vinda, pois esse Salvador não estava alinhado com as profecias que estavam dizendo que o Messias iria trazer dias de juízo à terra, dias de vingança. João Batista manda 2 dos seus discípulos falar com Jesus. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muito das enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres anuncia-se o Evangelho. Lucas, capítulo 7, do versículo 20 até o 22. Em outras palavras, Salvador diz para João Batista que ele não é o Messias ao qual João Batista estava preparando a sua vinda. Após esse episódio, a cabeça de João Batista foi decepada. O Salvador disse que quando se corta a cabeça
de um profeta, suas profecias eram extintas. Está no livro apócrifo de Tiago, da biblioteca Nag Hammadi. O Senhor respondeu e disse: vocês não sabem que a cabeça da profecia foi cortada fora com João? Mas ele disse: é possível remover a cabeça da profecia? O Senhor disse para mim: quando você entender o que significa cabeça e que a profecia é emitida da cabeça, então entenderás o significado de a cabeça dele foi removida. Então, por uma mera dedução, as profecias de João Batista sobre a vinda do Messias de Israel foram extintas quando sua cabeça foi cortada. Então, quem era o Messias que João Batista estava preparando o caminho? Esse Messias, filho de Maria, emitido por Jeová, prometido pelos profetas do Velho Testamento, foi Judas Iscariotes. Judas não foi escolhido por Jesus entre os 12, ele se auto-escolheu e passou a seguir o Salvador. Havia dito que não tinha escolhido a todos e que um deles era o diabo. Judas observava o momento exato para poder trair a Jesus. Instruído pelo seu próprio pai, o Demiurgo, pois o Salvador tinha acabado com seu plano de apresentar Judas como o Messias de Israel. E ele me disse: seja forte, a ti foram confiadas esses mistérios e a interpretação deles através dessa revelação. Aqueles que as autoridades crucificaram era o primogênito de uma raça de demônios, ou seja, um mero vaso no qual uma alma deles habitava, pertencente a Elohim, o regente desse mundo, e agora está sob a cruz da sua lei. Continuando no Apocalipse de Pedro. Mais perto dele você viu o Salvador vivo, um ser espiritual que estava dentro daqueles que eles capturaram, e ele foi libertado. Ele olha para seus assassinos com felicidade, enquanto eles estão confusos e divididos entre si. Ele ri da falta de percepção deles, sabendo muito bem que eles nasceram cegos e são cegos ainda. Portanto, a forma carnal que é suscetível ao sofrimento é a morte. É desprezível para mim. O corpo era apenas um substituto. Palavras do Salvador. João Batista teve sua cabeça decepada. Ele foi o último profeta de Jeová. Cortando a cabeça de um profeta, a profecia era extinta. Então a vinda do Messias, Judas Iscariotes, foi exterminada, extinta. Por isso Jeová entra em Judas e tenta matar Jesus, planejando sua traição. Resumo. A vinda do Messias foi interceptada pela vinda do Salvador aqui na terra.